fundamental, por exemplo, o Carpini ter essa troca com o Filipão, com o Luxemburgo, com outros treinadores mais experientes, mais novos, porque eu acho que é isso que ajuda a reciclar alguns Mas eu acho que deveria profissionais. partir, Moreno, isso aí da Confederação. A Confederação queria fazer um simpósio entre treinadores. Agora, nos cursos da CBF, tem tido essa troca maior. Mas eu acho que, quando a gente fala assim, a gente está falando de dois treinadores que são treinadores de clubes rivais que vão disputar uma grande decisão. Então, os dois treinadores ali falando dessa troca entre eles, assim, sem nenhuma rivalidade, sem nenhuma forma ali de nada de orgulho, assim, eu acho isso que ajuda a engrandecer. Rivalidade, né? O Abel tá aqui. Não, rivalidade os clubes. Sim, os clubes. O São Carpini será o quinto. No Santos ele já enfrentou 7 treinadores diferentes enfrentando o Santos. O Carpini será o quinto no São Paulo. Diniz, Visoli interino, Crespo, Dorival, Rogério, então será o sexto. Mas se a gente for pegar todos os clubes, tira o Grêmio, que tem o Renato lá há algum tempo... A média vai ser mais ou menos... A média é essa aí, 4, 5 treinadores. Né? Será o sexto diferente, o Carpini. O Abel já tem tempo suficiente no futebol brasileiro para deixar de ser chamado de técnico estrangeiro, né? Ele é um técnico do nosso mercado. Nasceu na Moca, né, cara? Ele tem alma de palmeirense, né? Quase isso. Alma de palmeirense. Não, ele conseguiu absorver a cultura local, ele conseguiu se adaptar a isso, ele conseguiu contribuir com a nossa cultura. Hoje ele não pode mais ser visto como um treinador estrangeiro. Mas você acha que existe essa visão ainda, Lino? Depois de 4 anos, com todo o trabalho que foi feito? Não, é justo isso. Eu acho que essa visão, eu acho que ela já não cabe mais, né? Um dia a gente pode voltar a falar sobre o treinador de seleção brasileira. Hoje o Dorival Júnior está lá, vai fazer o trabalho dele, precisa ser respeitado por todos nós, nem começou ainda, esperamos que um longo ciclo pela frente, mas o nome do Abel pode voltar mais adiante. Quando ele voltar, ele não pode mais ter sobre ele esse olhar de treinador estrangeiro. Ele deixou de ser esse treinador estrangeiro, ele é um treinador do nosso mercado, adaptado ao nosso mercado, que compreende muito bem o que está acontecendo. É porque o trabalho da vida dele é o Palmeiras. Sim. Certo? Mas quando acho que se fala de seleção brasileira, eu acho que o viés passa a ser diferente. Eu acho que a questão eu nem concordo não, tá? Eu acho que zero problema a gente ter uma seleção treinada por uma pessoa nascida em outro país. Mas eu acho que para a opinião pública de maneira geral, quando o assunto é a seleção brasileira... Nós nunca tivemos isso. Você acha que teria uma aceitação ruim se o Abel fosse o escolhido? Não, o Abel é Não, aceitação ruim não, mas eu acho, assim, quem torce o nariz para treinador estrangeiro na seleção brasileira, eu acho que não vai deixar de torcer o nariz. É o clubinho de treinadores brasileiros, né? Acho que até isso mudou. Não, opinião isso, gente. Opinião pública, a quantidade de gente que tem, que fala, não, a seleção brasileira tem que ser treinado por brasileiro. Os treinadores brasileiros que não querem perder. Opinião pública, você vê, tem muita gente. Mas pro Abel não está valendo mais isso, Pedro. O Abel é esse aí, ó. O Abel é esse cara que respeita o Carpini, que respeita a história dos outros treinadores, que consegue conviver com a cultura do futebol brasileiro. Ele perdeu esse peso de ser combatido porque ele é de fora. Mas para ser... Dito da forma como o Dorival nem estreou ainda. Vamos deixar quieto esse assunto, né? Esse assunto O Dorival, que tem contrato até a próxima Copa, nem estreou ainda. É a vez do Dorival, vamos aguardar. O Abel, como a gente já esperava, a Federação Paulista deu um mole danado, né? A gente debatia isso aqui ontem. Era óbvio que o Palmeiras, ou o Abel, iria reclamar que o São Paulo jogou na terça e o Palmeiras joga na quarta, que ele, Palmeiras, portanto, tem um dia a menos para se preparar. Esse é um detalhe. Amigo, o diabo mora nos detalhes. E no futebol de alto nível, tudo faz diferença. E o Abel Ferreira, é óbvio que aproveitaria a oportunidade para reclamar da situação, dar uma cutucada na federação. Dá uma olhada. Infelizmente vamos ter menos um dia para preparar este jogo, nós só vamos começar a preparar a partir da manhã. A forma como foram duas equipas da Federação Paulista que vão disputar a Supercopa, isso já se sabia desde o ano passado, mas infelizmente nós vamos ter menos um dia para preparar o jogo, mas vamos prepará-lo só a partir da manhã. Eu só vou começar a preparar a equipa, o jogo para domingo amanhã. Como te disse, a forma como o calendário foi feito, antes já toda a gente sabia quando é que era a final, e ainda bem, eu não sei quem foi que adiou de dia 3 para dia 4, acho que foi a televisão, e desde já agradeço, porque é mais justo. Mas só a partir da manhã é que vamos começar a analisar o jogo. Estamos no início, estamos sensivelmente com um mês de trabalho. É um jogo único, é um jogo decisivo, está em disputa um título, vamos prepará-lo como sempre fizemos. A nossa intenção é sempre a mesma,
mas não sei fazer futurologia. Só a partir da manhã é que vamos preparar esse jogo. Pedro está apostando Marcos Rocha como titular domingo. Amanhã a gente vai debater mais as prováveis escalações, fazer quem é melhor e mergulhar na partida de domingo entre Palmeiras e São Paulo. Aliás, vai ter seleção direto do Mineirão. A partir de 12h30 a gente vai apresentar o Seleção do gramado do Mineirão, já aquecendo as turbinas para a partida que o São Paulo e Palmeiras no Mineirão. No Mineirão. Porque em São Paulo não pode ter torcida dividida, levaram para BH. Aqui no sábado vai poder ter Cruzeiro com torcida única. Mas Brasil o nome, é Brasil. Você chegou aonde eu ia. Eu não preciso dizer mais nada. Hein? Caramba! E relatos de uma boa venda de ingressos até o momento, né? Por enquanto, a última estimativa estava em torno de 40 mil, o que me alegra, porque um jogo desse merece bastante gente no estádio. Os miúdos deram conta do recado. É impressionante como o Palmeiras costuma se dar bem com o Red Bull Bragantino, né? Sim. Seja em Bragança... Não, agora, não vou para 89. Né? Eu lembro do Gil Baiano, 3x0. Mas faz tempo outro Palmeiras, Tabu, outro mundo. Jejum, Mudou. 13 anos sem título. A partir da era Red Bull. Tá bom. O Palmeiras ganha a imensa maioria das partidas. O Bragantino, acho que apareceu pro seu Nacional, ganhando 3x0 eliminando o time do Palmeiras do 89. Sim, o Palmeiras que estava invicto até então. Nos três ali. Depois no ano seguinte, mas em 89, quebrou a invencibilidade do Palmeiras, estava invicto há muito tempo. Já tinha o Mauro Silva no Bragantino? Não, ainda não tinha. Não? Ainda não, o Mauro chega um pouquinho depois. Né? Gil Baiano, lateral direito, era o... Eu acho que o meio campo era Souza, negro alto. Acho muito forte, competitivo. E foi nesse mesmo estádio. Bem parecido, aliás, não mudou muito, né? Até então, nessa época era Marcelo Stefani, Rodrigo? Era Marcelo Stefani. Depois virou Nabia Bichedi. O Palmeiras conseguiu uma vitória importante, chega a 10 pontos no Campeonato Paulista, né? Empatou na estreia contra o Novo Horizontino e depois somou 3 vitórias. Inter de Limeira, Santos e esse jogo contra o Red Bull. Quer dizer, Santos e Red Bull, times mais fortes, e o Palmeiras, mesmo com os reservas, ontem praticamente o time reserva, né? Correspondeu, Birner. Eu acho que, em primeiro lugar, o Abel prioriza a final da Supercopa, com razão, porque o Palmeiras vai se classificar para a fase decisiva do estadual, mesmo sendo jogo contra o Bragantino. Exagerou esse negócio de um dia a menos de preparação? Cara, eu acho que pesa, mas assim... O jogo não é sábado, o jogo é domingo. Não, eu acho que pesa. O São Paulo jogou um clássico, que o desgaste sempre é maior, em todos os aspectos. Então, eu acho que ele compensou isso porque a preparação agora ficou muito maior do time dele porque ele não usou os titulares. Sim. Ele virou esse jogo. Fez os 3 pontos, Para o São Paulo, o jogo em Itaquera era um jogo muito importante para o São Paulo e para o Corinthians. O Palmeiras, se perdesse ontem do Bragantino, não acontece absolutamente nada. Nada, porque é um trabalho consistente, é um time muito competitivo, fisicamente... A única questão, né, Birner, para não dizer que não mudou nada, ou não mudaria nada, é que o primeiro colocado no geral do Paulista tem conquistado o título paulista, né? É que eu acho que o estadual também, para o Palmeiras, óbvio que se você perde, é ruim. É ruim, perder sempre é ruim para time grande. Né? Mas no final das contas, o título da Supercopa, para mim, é mais importante que o título do estadual. Porque é um título das duas equipes que disputaram o campeonato nacional. O campeonato do Palmeiras, que só ganhou uma vez na década de 30. Tem aqui a escalação do Bragantino de 89. Opa, manda ver, vamos lá. Paulo César, Gil Baiano, Júnior, Ney, Birubiru, Souza, que era o volante que eu estava falando que era alto, Ney Valmir, capitão, né? Zé Rubens, Ivair, Galo, depois entrou o Gatãozinho, Luiz Miller e depois entrou o João Batista no lugar do Luiz Miller. Luiz Miller de bigodão. Sim, rodadíssimo, bom jogador, ponta. Então acho que o Abel acerta quando ele bota o time em reserva ontem. Quando ele ganha... Palmeiras era um timaço também. Palmeiras do Leão. Veloso, Edson Abobrão, Toninho Cecílio, Dario Pereira, Abelardo, depois entrou o Gaúcho, né? Júnior, Dorival Júnior, Gerson Caçapa, Edu Manga, Mauricinho, Marcos Vinícius e Neto. Individualmente bem melhor. O campeonato inteiro, liderou e ia para ser campeão invicto. Dom Dario Pereira de verde, hein? Já não era a melhor fase do Dario Pereira, né? Tava descendo agora, ontem, ele quando coloca o time reserva e o time ganha o jogo, ele agrega um pouco. Porque são jogadores que precisam de rodagem, eles estão ali. Ele mesmo falou que vai usar os jogadores mais jovens no estadual e outros atletas para ver quais reforços ele precisa. Confiança para o Flaco. Confiança tá buscando pro Flaco, a resposta na frente. O jogador está crescendo. Porque, aliás... O ambiente é muito... Desculpa, Vitor. O ambiente é muito tranquilo para você ir testando, tirando, botando... Ou dá confiança ou não, mas você... A coisa é diferente lá, né? O trabalho vem de muito tempo, né? Você bota fé no Flaco? Fala a verdade, Zé.
Para ser centroavante do Palmeiras. Titular absoluto? O Endrick foi embora mesmo de uma vez, não vai voltar mais, agora é ele. Acho que nem o Abel bota. E não é para isso. Não. Bom reserva. Titular absoluto, não. Vai entrar em algumas ocasiões, vai ser titular em algumas partidas. Pode vir a ser um bom reserva. Funcionar em alguns desenhos de time. Mas não é o cara assim, Zé Rafael, que é importantíssimo pro Gustavo Gomes se tornar esses caras. Mas eu acho que o teto dele é mais ou menos esse. É que o Palmeiras também precisa de um elenco. Não dá para ser curto, sem opções, como foi no ano passado. Né? O Palmeiras precisa de um elenco. Eu acho que o Flaco, dentro desse elenco, como disse o Pedro, para algumas circunstâncias, jogos e algumas condições das partidas, pode ser um jogador muito útil. Porque eu vi ele na Argentina. Na Argentina ele era um jogador muito promissor. O Palmeiras pagou 50 milhões de reais por 60% do jogador. Qual a característica? Com aval do técnico. Qual a característica de outro jogador que seja igual a do Flaco? Agora, o Palmeiras precisa, nessa temporada, ajudar o seu técnico, reforçando o elenco com algum jogador ou alguns jogadores prontos, competitivos, que venham com a mesma fome dos outros jogadores, que venham para participar de um coletivo que está muito acima das individualidades. A gente fala, o que ele fez com o Dudu, isso é uma coisa para mim emblemática, porque o Dudu era uma estrela quando ele chega no Palmeiras. O Dudu era o cara que em 2018, quando o Palmeiras tinha 2 equipes, jogava o Brasileiro e a Libertadores. O único jogador que fazia isso e que resolvia os jogos. Ele sai do Palmeiras depois de algum tempo, volta ao Palmeiras e o Abel começa a tirá-lo de alguns jogos. Ele fala aqui com você, no Bola da Vez, que isso incomoda, mas com o tempo... Até hoje ele fica pé da vida quando sai. Eu gosto de dizer o seguinte, o Dudu era a estrela do Palmeiras. Com o Abel tira um pouco do brilho da estrela e dá esse brilho do Dudu pro coletivo. E o Dudu ganha campeonatos que ele não tinha vencido. Ele fica ainda maior no Palmeiras, porque ele soube trabalhar pro coletivo. Então, para você trazer um jogador pro Palmeiras, não é que nem você trazer um jogador pro Flamengo. Porque o Flamengo é meio Real Madrid. Né? O Flamengo é Florentino Pérez. Né? Vai, busca a estrela, que ele tem que se enquadrar e tal, mas busca o cara de nome, o cara grande. No Palmeiras, você busca o jogador que se encaixa no que é o jeito de jogar do Abel. Né? E isso é um pouco mais complicado. Você precisa ver outras questões, outros perfis, tanto é que ele sempre gosta de buscar jogadores mais jovens. Porque são jogadores que ainda não estão grandes. Mas eu acho que chegou o momento em que o Palmeiras em algum momento vai precisar do jogador grande. Mas aí, Bino, aí eu vou pegar a última entrevista do Abel o ano passado. Quando ele bate campeão e o pessoal questiona, ele fala assim, olha, eu falei para a Leila, nossa presidente, não contratar jogadores de 40, 50 milhões, porque o importante são os nossos funcionários, a nossa equipe receber... Mas o Aníbal durante a temporada ele deu uma choradinha, né? Peraí. Não. Ele falou isso. Né? Ele falou isso. Por quê? E por que o Palmeiras contrata esses jogadores que ainda não estão prontos, vamos dizer assim? Gente... Ele contrata porque ele acredita no trabalho do Abel. Só da pauta do Flaco ser ou não ser. Mas você precisa engordar esse elenco. O noticiário dessa semana também. E a entrevista do Abel do fim de semana, o Abel está de olho. Ele fala que estão de olho no Endrick, na reposição não vai ter um novo Endrick. Inclusive tem a informação do Nicoletti do fim de semana, que conversaram sobre o Diego Costa, depois o Chico não tem o trouxe, perfil. O Laurenti trouxe... Conversaram... Não, estou te falando de lugar de campo. Conversaram sobre o Willian José, não é que vai fazer ou não. Está se buscando o camisa 9. O Willian José tem mais um perfil. De tamanho. O Willian José, inclusive, jogando no time do Luiz Henrique. É uma boa temporada do Willian José. Teve uma oscilação ali quando o time também caiu. Mas é uma boa temporada e é um bom jogador. O Willian José aqui no Brasil faria gol assim, ó, baciada. Muito bom jogador. Ele foi injustiçado no São Paulo, mas tudo bem. E, então, assim, esse tal reforço eu acho que não é para gastar um caminhão de dinheiro num cara que vai disputar a posição, vai chegar no lugar onde já tem alguém. Não, mas agora, o centroavante... Para esse centroavante, eu acho que o Abel quer. Inclusive, o Palmeiras está buscando. E não é o Flaco. O Flaco, para mim, é para você mudar desenho, não ter elenco curto, e em situações de ou troca de desenho de jogo numa final contra o São Paulo, ou suspensão, ou fadiga, ou lesão, você tem uma opção. Não ser só aquele Palmeiras que joga só daquele jeito, se não tiver aquelas peças, a gente vai sentar aqui e falar, é um timaço, é um bom trabalho, mas é um elenco curto. O Flaco é para isso. O camisa 9 acho que está buscando. O Flaco jogou ontem, mercado. foi titular ontem, né? Sim. Vocês acham que já estava na cabeça do Abel decidida a não escalação dele no domingo e que, de repente, depois desse jogo, o Flaco marcando de novo pode colocar uma dúvida na cabeça dele? Do treinador? Não, acho que o Abel já tem o time para o domingo na cabeça. Sem o Flaco? Desenhado. Potencialmente, acho que o cara vai entrar no segundo tempo. O Abel fez a escalação de ontem contra o Bragantino pensando no jogo de domingo. Preservou os jogadores. Então, em tese, quem jogou aí, Lomba, sei lá, não vai, você já sabe. A maioria dos titulares nem foi para Bragança. Exatamente. Então,
algumas figuras podem aparecer em algum momento do jogo, mas o time principal do Palmeiras está sendo preservado, guardado por domingo. Aliás, acho que até o Abel nem precisa reclamar muito de tem um dia a menos de descanso, porque o time dele está descansando a semana toda. Desde né? domingo. Então, eu não acho que o Flaco é o cara para ser o centroavante do Palmeiras, para as grandes ambições que tem o Verdão na temporada, para tentar ganhar a Libertadores de novo, para tentar brigar com o Flamengo no Brasileiro. O Flaco é muito pouco. E o Flaco sabe disso. Só uma correção, o Flaco começou no banco ontem, não iniciou entre os titulares. O Flaco deu uma entrevista depois do jogo e perguntaram para ele assim, né? Porque ele tem proposta até do River. O River Plate está interessado nele. Então, por exemplo, na Argentina estão dando valor pro Flaco, que aqui no Brasil, normalmente... Ele é interessado antes do Palmeiras contratar e voltar. Aquilo ali, a gente não tá dando. É aquilo ali? Flaco ou Fault, não fui eu que fiz, tá? Só pra... Vocabulário... Me acuse aí. Cebolinha. É que eu sou o trocadilho, aqui, o rei do trocadilho. Nem você assinaria essa, Bubu? Essa não, eu não teria capacidade. Tem os números fortes do Flaco aí, Arthur, pra gente mostrar? Vamos dar uma olhadinha. O Flaco na entrevista falou sobre outros nomes que podem chegar com a saída do Endrick e ele falou que é normal, tal. O Palmeiras buscar grandes jogadores. Óbvio. Olha lá, nessa temporada, em 3 jogos, 2 gols, 2 vitórias garantidas, a de ontem e a vitória contra o Santos. O segundo gol do Palmeiras no Clássico Domingo foi do Flaco Lopes. Finalizações 13, um pouco menos da metade, 6 corretas, duelos aéreos 14, ações na área rival 15. Então, o gol que o Palmeiras fez contra o Bragantino, o gol do Flaco da vitória, é um gol que mostra exatamente o que é esse jogador. Ele teve bons momentos no ano passado, quando o Vanderlan estava jogando, não o Piquerez. O gol do Santos ele depende muito de um ótimo cruzamento, de uma assistência, passagem lateral. Foi o que aconteceu, né? Com o Garcia, cruzamento na medida para ele vai lá, o centroavante clássico, cara de referência, mete a bola de cabeça, tirando do goleiro. O Vanderlan fez várias jogadas desse tipo pela esquerda. No ano passado foi o melhor momento do Flaco, quando ele começou ali a se recuperar dentro do Palmeiras. Ele vai crescer nessa temporada. Então, ele é um jogador que ele é dependente do esquema, da passagem, do cruzamento bem feito dos laterais, para que ele seja municiado. Eu conheço, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. Domingo estamos ali os dois para ajudar os nossos clubes, não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Tá aí o técnico Abel Ferreira. Quem deve estar em campo como titular nessa partida contra o São Paulo é o Flaco Lopes. Ele entrou no segundo tempo, em 27 minutos em campo, fez o gol da vitória do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, fez gol nos últimos 2 jogos, marcou contra o Santos e agora contra o Red Bull Bragantino. Será que ele está com moral com a torcida? Vamos ver o que os torcedores que estão aqui em frente à Academia de Futebol do Palmeiras. Flaco Lopes, nunca criticou? Já, né? Mas graças a Deus a gente vem trabalhando, o Abel tem uma tranquilidade e fé. Domingão ele vai resolver lá no Mineirão pra nós aí. Cabeça fria. Flaco Lopes, o técnico Abel Ferreira tinha pedido até um pouco mais de sangue argentino pro Flaco Lopes, mas ele tem correspondido. Agora tem feito gols. Esse ano 2024 é o ano do Flaco Lopes? Esse ano, se Deus quiser, é o ano do Flaco Lopes. Palmeiras estava à busca de um 9, agora parece que já encontrou já. O sangue argentino que o Abel tanto pedia tá aí. Então, para esse jogo da Supercopa contra o São Paulo, manda um recado então pro Flaco Lopes, o argentino. Vai ser ídolo do Palmeiras? Flaco, nunca te critiquei, você vai ser ídolo e vamos embora. Domingo você vai resolver. Valeu, obrigado. Tá aí a torcida do Palmeiras então. Confiança no Flaco Lopes, tem sido o homem decisivo do Palmeiras no ataque. Então o jogo da Supercopa Rei contra o São Paulo. O Palmeiras então na preparação para essa partida. Vale título domingo no Mineirão. Bruno, Mari. Valeu, Mendel. A gente vê também esse dado aqui, olha, esse desenho do Data ESPN e do nosso True Media sobre as finalizações do Flaco Lopes nessa temporada. Então, os 2 gols que ele marcou e o Mendel contava pra gente. E as finalizações ali, 6 certas, as 7 erradas. E eu tinha perguntado pra Mari Pereira, merece mais espaço no time principal? Isso já há algumas semanas. A Mari falou, merece. E ele está conseguindo esse espaço, né? Ontem, ele ter ficado na reserva significa que ele consegue espaço no time principal. É isso, não é, Mari? Exatamente. Primeiro, parabéns ao torcedor super sincero. Ele, já critiquei, mas
honestidade, né? Mas enfim, a gente falou sobre o Flaco porque a gente ressaltou muito a importância do dia a dia para o Abel, né? Então, quando a gente vê esses movimentos acontecerem, é porque a resposta ela já vem antes do que a gente pode ver, porque a gente não acompanha treinamento. Então, com certeza, ali no dia a dia, é um jogador que está sendo trabalhado pelo Abel, o Abel tem essa característica e ele está respondendo. Assim como a gente não critica, né, no começo de temporada o time que perde, fala do começo do trabalho, com o Flaco também, o recorte ainda é muito pequeno, né, nessa sequência de 2 partidas, 2 gols. Mas é importante, já é importante, porque é num setor em que está faltando ali a principal peça, que é o caso do Endrick, já tem decisão agora, então acho que é realmente um momento para o Flaco aproveitar, e parece que ele está aproveitando. Ele tem que aproveitar também, porque é um momento, como a Mari está destacando, não é que o Abel tenha tantas opções também, né, Marra? Porque o Endrick não tá, o Dudu, Bruno Rodrigues, os 2 machucados, o Arthur saiu. Então é uma disputa ali entre ele, o Rony e o Breno. Né? Ninguém destoando, né? Mas não é curioso que, por mais que ele seja criticado há algum tempo, ele tenha sido contratado e junto com o Merentiel, inclusive aquelas coisas assim de vamos ver quem vai melhor, vamos ver que... E que o tempo tenha passado e que nunca o Abel abriu mão dele. Ele não foi titular, aquele jogo ali ele não entrou. Tá, mas ele quase sempre entra. Ele quase sempre está por perto. Ele quase sempre está nas prévias de que, ok, existe um ataque titular, a gente está falando quando tem o Endrick, esquece. Mas é curioso que ele sempre esteja ali por perto. Por quê? Porque ele deve treinar muito. Sim. E o Abel é um cara que a gente fala 500 vezes aqui, que é um técnico do dia a dia, que é um técnico que tem ideias, que ele tenta fazer adaptações pensando nos adversários, pensando no que o time está fazendo. Até hoje é porque ele tem valor. Sim. É muito claro que ele tem valor. E por isso ele tem tido, agora, fazendo gols importantes e sendo jogador de destaque. E ele fez gol na final do Campeonato Paulista importante no ano passado. Ele fez um gol que foi fundamental para o Palmeiras na última bola contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, e empatou a partida contra o Botafogo. Então, mesmo sem tanto tempo, já é um cara de gols importantes. Não é o que chama mais atenção, porque tem uma briga ali com um jovem que chama muita atenção. O Breno Lopes também numa crescente, num retorno. E o Rony por diversas vezes. Mas é isso, ainda assim, se a gente pega para olhar, a gente volta, são jogos importantes. Ele estava lá, como o Marra falou, né? Está sempre rondando. E agora ali, muito mais perto da área para ser abastecido. O Abel ontem elogiou bastante os jovens também, mas claro, os principais voltam agora no domingo contra o São Paulo. E o Palmeiras venceu mais uma no Campeonato Paulista. O Palmeiras não precisa nem estar numa fase tão boa, né? Depois de ser campeão brasileiro aí, está numa fase tão boa que agora não precisa nem colocar os titulares, né? Venceu o Bragantino, que não é uma equipe boba, não é uma equipe ruim. Venceu o Bragantino, que inclusive está na Libertadores, na pré-Libertadores, com time reserva, né? Tinha 6 garotos, né? O Palmeiras colocou aí 6 garotos do sub-20, né? Com idade ainda de sub-20, com alguns reservas, como Caio Paulista, como Flaco Lopes. E o Palmeiras conseguiu vencer a equipe titular do Bragantino por 1-0, gol de Flaco Lopes, né? E o Palmeiras segue aí imbatível no Campeonato Paulista, né? Aí Abel poupou, né? A maioria dos seus... Todos os titulares, na verdade, o Palmeiras foi poupado ali, raramente jogou algum. Para a partida contra o São Paulo, né? O clássico da próxima rodada do Campeonato Paulista contra o São Paulo. O Palmeiras aí vai com força máxima, né? Os jogadores descansados e vai com tudo para mais uma vitória. São Paulo que vem embalado, né? Venceu o Corinthians na Neoquímica Arena por 1-0, por 2-1, melhor dizendo. 1-0 foi o placar do Palmeiras sobre o Bragantino. Palmeiras que precisa sim de alguns reforços e está no mercado em busca de contratações. Se fala muito aí do atacante do Real Betis, William José, né? Mas não agradou muitos torcedores não, né? Você, torcedor do Palmeiras, você se agrada aí de ter um camisa 9 como o William José do Betis, da Espanha, ex-São Paulo, inclusive. Se você gosta desse nome, deixa aí nos comentários. Mas parece que a maioria dos palmeirenses não estão muito satisfeitos aí com
essa possibilidade de contratação, não. Palmeiras que precisa sim de alguns reforços e está no mercado em busca de alguns setores, porque dá para perceber que o Palmeiras ele tem um bom time, mas o elenco ainda precisa de peças, precisa de reforços, né? A gente viu ali por necessidade o técnico português Abel Ferreira teve que colocar 6 jogadores da categoria de base, né? Vindo ali do Sub-20, como foi o caso de Garcia, o caso de John, o caso de Luiz Guilherme, né? E outros mais que vieram da equipe Sub-20. E por isso o Palmeiras precisará, para não depender dos garotos, né? Porque imagina você ter ali um jogador como o Rafael Veiga no meio campo e o seu reserva ser John, né? Ter um jogador ali na ponta, ter Rony, ter Dudu e o seu reserva ser Luiz Guilherme. Não é para ser uma solução. Um jogador da base tem que ser uma opção, não solução. E o Palmeiras precisa sim de reforços, tendo em vista também que o seu reforço para a ponta, Bruno Rodrigues, passou por uma cirurgia e ficará aí no mínimo 5 meses fora dos gramados. E por isso o Palmeiras precisa sim de alguns reforços, principalmente no setor ofensivo. No setor defensivo o Palmeiras está bem servido, né? Ali inclusive ontem jogou o Luan, que vem sendo titular, né? Então o Palmeiras aí precisará agir, né? Anderson Barros ali juntamente Leila Pereira precisarão agir no mercado em busca de algumas opções. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.